Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala é o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje trago para vocês um vídeo resposta a um dos nossos inscritos que me perguntou: Felipe, quais as bibliografias que você utiliza, quais as bibliografias que você indica para quem está começando nessa área de dimensionamento de estruturas ou para quem já trabalha na área de dimensionamento de estruturas? Então eu resolvi reunir aí algumas bibliografias que eu utilizo e trazer para vocês aí uma síntese de cada uma delas, explicando o que eu acho interessante nessas bibliografias. Vou fazer uma sequência mais lógica, onde eu vou partir dos livros que eu mais utilizo para os livros que eu menos utilizo, né? Consequentemente, os livros que eu mais utilizo são os livros que têm uma linguagem mais simples, né? Uma leitura mais fácil. Então, eu vou seguir nessa linha de raciocínio, tá? O primeiro livro que eu recomendo para vocês é o livro do professor Iopanã Rebelo. Ele é um livro bem simples, né? É o livro de estruturas de aço. O nome do livro é Estruturas de Aço, Concreto e Madeira, atendimento da expectativa dimensional. O professor Iopanã Rebelo é um professor formado na Mackenzie. Ele hoje tem uma escola própria chamada ICOM Formação Continuada. Ele é um cara assim excepcional. A maneira que ele desenvolveu alguns métodos de dimensionamento é muito interessante. É bem rápido de se trabalhar, não precisa trabalhar com nenhum tipo de tabela, a mesma forma que a gente utilizou aí em alguns vídeos de dimensionamento de viga. É uma leitura super simples, não tem encheção de linguiça, ele vai direto ao ponto. Eu super recomendo esse livro para quem está iniciando aí o seu trabalho na área de dimensionamento de estruturas, porém, tudo tem os seus prós e contras. O livro de Iopanã é excelente, porém os métodos que ele utiliza, alguns métodos são um pouquinho ultrapassados em relação à norma, mas são totalmente executáveis ainda, tá? E a maneira que ele faz o dimensionamento dos elementos de concreto armado, ele fica um pouquinho mais carregado de armadura por conta desse método aí que ele desenvolveu, onde não se utiliza tabela, então os coeficientes de segurança são um pouquinho maiores, tá? Mas é muito bom o livro, ele explica como ele chegou no método e tudo mais, tá? Eu recomendo esse livro para vocês. O segundo livro que eu recomendo para vocês é o livro Concreto Armado Eu Te Amo, volume 1, tá? Ele é a 8ª edição da editora Blucher. Ele é escrito pelo Manuel Henrique Campos Botelho. É um livro também muito simples, ele tem uma linguagem bem fácil de entender. Também ele só vai falar logicamente de concreto armado, mas ele tem um método que é um pouquinho mais utilizado aí no meio das estruturas, que utiliza tabelas, mas é um método bem mais simplificado, tá? Do que aquele método mais tradicionalzão lá que a gente utiliza. Eu vou trazer para vocês alguns mencionamentos utilizando esse livro para vocês entenderem aí o quão fácil é trabalhar com ele, tá bom? Ele é bem mais racional na questão de dimensionamento, ele dá um valor bem mais próximo do que nós realmente vamos utilizar. Inclusive ele traz dimensionamento de fundação, de pilares, de vigas, e no final ele vai te dimensionar um prédio inteiro, né? O passo a passo do dimensionamento de um prédio completo. Bem interessante isso para vocês, tá bom? A imagem do livro está aí para vocês, se vocês quiserem pesquisar. E é isso aí, esse é o livro que eu recomendo para você que está começando aí, que quer ganhar um carinho especial pela área de estruturas. Esse é o livro que você tem que começar. Não comece com livros muito carregados, tá? Comece com um livro mais simples para você pegar aí a linha inicial da coisa, tá bom? Bom, próximo livro que eu recomendo é o livro do professor Fusco.
Solicitações Normais, da editora LTC. Eu não sei se esse livro ele ainda é vendido, se ele é editado ainda, mas é um livro que vai falar do dimensionamento à flexão simples e composta de vigas e pilares, tá? Conceito de equilíbrio, pré-dimensionamentos. É um livro que tem uma leitura um pouquinho mais complexa, mas também é muito bom, tá? Eu recomendo eles para você que já está um pouquinho mais dentro da área de estruturas. Ele é excelente, tá bom? O próximo livro também é do professor Fusco, é da mesma linha, em vez de ser solicitações normais, é solicitações tangenciais. Ele segregou os dois livros, né, porque ele faz uma abrangência bem completa dos dois assuntos. Então, o primeiro vai falar de flexão simples e esse vai falar de cisalhamento e torção nos elementos de concreto armado, tá? Então, são praticamente um livro só, com dois assuntos aí, que é muito abrangente. Eu recomendo muito esse livro para você que já está trabalhando na área aí. É um livro para consulta, né? Bem interessante aí para vocês. O próximo livro é do professor Leonhardt. É um alemão, né? Esse livro é o Construções de Concreto, volume 2. É uma coleção de 6 livros e ele está na norma alemã. É um livro também para consulta, mas ele tem dimensionamento de parede de concreto, vigas de concreto, vigas parede, console. Ele é bem ilustrado, bem interessante aí para ter uma consulta legal aí, tá? Eu não recomendo que você trabalhe com ele assim no seu dia a dia, porque ele está na norma alemã. Esse professor é um professor alemão, então é um livro mais para consulta. Você vai ter que sempre se preocupar aí com as unidades e tudo mais, tá? Mas é um livro bem interessante para vocês aí. Ele tem o volume 2 e o volume 3. Os dois livros são interessantes para se trabalhar. Então aí para vocês na imagem, se vocês quiserem pesquisar, tá? Próximo livro é A Informática Aplicada a Estruturas de Concreto Armado, do professor Alio Kimura, editora Pini. Esse livro ainda tem edição, ele é editado ainda. E por que é interessante esse livro? Ele vai mostrar um conceito de sequência de projeto que é direcionada aos softwares, né? Ele vai explicar como o software trabalha, a sequência lógica de processamento do software. É interessante para quem trabalha com dimensionamento de estruturas no software, né? Que é praticamente todo mundo, e você vai ter uma noção melhor de como o software funciona para você entender aí as respostas do software e tudo mais. Muito interessante esse livro, é um livro também para consulta. Eu recomendo muito o livro do professor Alio Kimura. E aí a gente volta para o Fusco de novo. Professor Fusco, Técnicas de Armar as Estruturas de Concreto. Ele traz aí algumas técnicas de fazer armaduras de estrutura de concreto. Ele é um livro bem ilustrado e ele usa como exemplo o livro do professor Leonhardt, né? Mas ele vai transcrever aquelas informações do livro direcionado às práticas brasileiras aí de trabalho, tá? É um livro bem interessante também para você que quer tirar algumas dúvidas de como é feito essa parte de armaduras de concreto, que a gente só vê na teoria, e esse livro mostra bastante detalhes aí de estruturas em diversas situações de projeto, tá bom? Bem interessante esse livro para vocês, a imagem está aí para vocês se vocês quiserem pesquisar. O próximo livro é do professor Schust, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, volume 2, pela editora Pini. É um livro que é relativamente recente aí, tá? Mas ele é muito completo.
Ele traz diversas situações de projeto, dimensionamento de lajes nervuradas, fala um pouquinho de estabilidade global, de dimensionamento de elementos à flexão composta, sapatas, blocos de fundação. É um livro excelente aí, é muito completo. A leitura dele também é razoavelmente pesada por conta da abrangência aí do livro, mas eu recomendo, é um livro que é excelente para a gente fazer consultas aí em qualquer aspecto, tá bom? Porque ele é um dos únicos que fala sobre estabilidade global, que é uma dúvida inclusive aí desse mesmo inscrito que me mandou aí a sugestão no e-mail, tá bom? O próximo livro é do professor Soriano, Análise de Estruturas. Esse é um livro que é parecido com o livro do professor Alio Kimura. Ele vai explicar aí um pouquinho da análise estrutural pelos métodos utilizados pelos programas computacionais. Tá? É um livro que os engenheiros aí não gostam muito, porque ele tem uma linguagem mais técnica aí, bem mais pesada do que os outros e bem direcionado à parte de análises computacionais. Tá? Eu recomendo, se você gostar do livro do Alio Kimura, que você compre também esse livro do Soriano, que ele vai complementar um pouco mais aquele livro, tá bom? Tá aí a imagem para vocês também, se vocês quiserem pesquisar. O próximo livro é do professor Kuma e Monteiro, Concreto, Microestruturas, Propriedades e Materiais. Segunda edição. Eu não tenho a editora desse livro porque eu não tenho esse livro, tá? Eu peguei ele uma vez na faculdade, eu gostei um pouco dele, então eu anotei para mim até poder comprar. Esse livro ele fala um pouquinho dos materiais, né, e os seus comportamentos nas estruturas. Ele não vai falar de estruturas em si, ele vai falar da tecnologia do concreto, mais da parte técnica do desenvolvimento de agregados e concreto na estrutura. Então é interessante para você entender aí um pouco do conceito da utilização dos materiais nas estruturas. É mais um complemento aí para o seu entendimento do conceito geral das estruturas, tá legal? Tá aí a imagem para vocês se vocês quiserem pesquisar mais sobre este livro. O próximo livro é um livro que fala sobre projetos de estruturas de concreto em situações de incêndio, do professor Valdir Pignato. Ele é da editora Blucher, a mesma editora do Concreto Armado Eu Te Amo. Ele trata, logicamente, das estruturas em situação de incêndio, fala em questões normativas, como dimensionar aí algumas partes da edificação para situações de incêndio. É bem interessante aí para complementar aí a parte de estruturas em relação à durabilidade e utilização das estruturas. O próximo livro é um livro que é direcionado para concreto pré-moldado, fundamentos e aplicações do professor Mounir El Debs. Esse livro é um dos meus livros preferidos, até porque eu tenho uma empresa de pré-fabricados, então eu uso esse livro assim todos os dias para fazer dimensionamento. E ele é um livro de concreto armado para estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas. Se você quer entrar nessa área aí de pré-moldado, de pré-fabricado, esse é um livro que você tem que ter aí do lado da sua cabeceira, assim, 24 horas por dia, tá bom? Também tem a imagem aí para vocês. Não tem muito o que falar desse livro porque, cara, se eu for falar dele aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando dele porque eu sou fã desse cara, tá bom? Então esses são os livros em relação ao concreto armado que eu recomendo para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aí a minha intenção nesse vídeo. Desculpe se o vídeo ficou um pouquinho longo. A lista dos livros certinho com o editor e tudo mais vai estar na descrição do vídeo, se vocês quiserem. Eu recomendo que vocês
que tenham aí alguns desses livros pelo menos, para que vocês possam trabalhar de uma maneira bem segura aí no seu dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vídeos novos todos os dias aí para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!